Olá pessoal, vamos começar mais um podcast do Jurassic Park 4.4. Hoje eu estou aqui com Maxwell Berserker. Dá um alô aí, Maxwell. Fala aí, gente, tudo bom? Tudo beleza? Aqui é o Henrique que está falando. Então o tema de hoje é sobre personagens e a atuação. Vamos avaliar aqui como é que foi a atuação de cada ator que participou do filme e falar um pouquinho também sobre os personagens, né? Se a gente achou que foi bem construído, pontos fortes e fracos de cada um deles, esse tipo de coisa, não é não? Faltaram frases clássicas, entendeu? Ou que se tornariam clássicas, do tipo garota esperta, né? Que o Owen poderia ter dito isso em algum momento. Odeio ter sempre razão, odeio computadores. Ou a mais clássica de todas, que é a vida encontra um meio. Esse tipo de frase ficou faltando. Nenhum personagem disse esse tipo de frase, né? Teve o não poupe despesas, né? Que o Masrani falou. Tá? Tem a menção ao livro do Malcolm, né? Que traz a frase Deus cria dinossauros. Deus criou os dinossauros. Mas ficou faltando, eu esperava mais frases típicas, como a gente viu nos outros filmes. Eu estou na dúvida com relação a quem foi o melhor ator, tá? Eu estou entre o funcionário da girosfera ou o tratador das raptoras, aquele que cai dentro do cercado. Um dos dois, para mim, foi o melhor ator do filme. Os dois foram excepcionais. Então, vamos começar pela Claire? Eu não esperava logo de cara, Claire. Mas saiu aqui ao acaso. Claire. Claire foi a primeira. Bryce Dallas Howard. O que você achou da atuação dela? Eu achava, antes de assistir o filme, que o personagem dela ia ser aquela mulher pobre coitada da vida que não sabe se virar na selva, ia ser xixelenta pra tudo. Até que não. O filme, ela se adaptou bem à situação depois que ela foi aquela mulher que realmente colocou mão na massa. É, eu gostei pra caramba do personagem. A atuação da Bryce no filme ficou super, assim, natural. Não consegui nem identificar nenhum ponto, nenhum aspecto forçado, assim, que seja aquela coisa que a gente olha assim e fala, não acha aquela coisa tão crível como em alguns filmes que a gente nota que o ator tá praticamente fazendo o personagem ali simplesmente pelo contrato e lendo um roteiro. Não, a Claire conseguiu deixar, a Bryce conseguiu fazer a personagem Claire muito crível, uma pessoa muito tranquila, apesar da situação. Eu curti bastante o personagem. É mesmo? Sim, sim, Ué, tirando alguns detalhes, entre outros, tipo, mas aí é aspectos técnicos do filme, como ela correr do T-Rex e tal, lá com saltos de titânio, adamantio. Mas eu gostei bastante daquela cena final dela, chamando a Rex para batalha contra Indominus. Eu achei bem épico, ficou muito bacana. É, legal, foi bacana, mas só que eu acho que o filme focou no nesse meio que desespero dela de assumir o controle, tomar conta de um parque com mais de 20 mil pessoas. Aí de repente o chefe vem para visitar para saber como é que tá, como o parque está indo, como é que tá a gerência dela. Ao mesmo tempo ela tem que apresentar um novo item, como eles mencionam os dinossauros no filme, para novas empresas, para conseguir mais investimento. Ao mesmo tempo, ela tem que cuidar dos sobrinhos. A Bryce representou aquela empresária bem agitada de uma forma muito interessante. E à medida que as coisas foram desenrolando, a Indominus foge, ela tem que se virar aí atrás dos sobrinhos porque não tinha ninguém para ajudar, ela tem que se juntar ao Owen, que eu acho interessante você ter gostado, né? uhum, Mas assim, engraçado, a minha opinião é bem o contrário, sabe? Eu não achei a atuação dela natural. Em parte, eu acho que não é nem culpa da atriz, eu acho que o personagem foi mal construído. Eu acho que ela não estava tão natural. Como, por exemplo, pega aquela cena que ela tá conversando com o Owen no bangalô,
e aí de repente aparece uma mosca e ela fica desviando da mosca. Aquilo ali é um exemplo, né, de um Sim. momento no filme em que eu achei que a atuação dela não estava nada natural. Se você pegar as cenas excluídas do filme, que a gente está tendo acesso agora, que está saindo o O Blu-ray, Blu-ray, né? né, nas cenas excluídas ela também está com uma atuação muito artificial. Na verdade, a personagem ela tem um quê de irritante nessa coisa de não estar acostumada a andar no ambiente natural, mas eu achei que forçaram demais isso. Isso foi uma coisa que me incomodou. Em parte eu acho que é um problema de atuação e em parte um problema da construção mesmo do personagem de ser alguém completamente artificial, viver num mundo artificial, né, nesse sentido. A Universal e o Steven sempre vem mexendo na franquia, por mais que o roteiro seja bom ou esteja praticamente perfeito, eles sempre gostam de meter o dedo no roteiro e deixar aquela marca deles, ou até tradição do próprio Steven, principalmente dele. Igual E você na acha que franquia isso, sempre. você acha que isso tem a ver com a atuação da Claire? Não com a atuação, mas com a construção do personagem. Pois a atuação da Claire eu achei assim, igual eu te disse, eu não achei aquela coisa forçada, entre uma cena e outra, até que sim, em algumas partes, igual essa aí que você disse da mosca, mas aquela cena lá em questão causou polêmica desde antes do filme ser lançado. Mas só que em questão de construção do personagem mesmo, eu acho que provavelmente o Steven deve ter mexido ali, pois a Claire poderia ser simplesmente uma personagem muito mais durona, mais sensata e É. tá nem aí pro resto do pessoal, e aquela A executiva. gente, a gente também pode pensar o seguinte: nós não conhecemos direito o estilo do Colin, porque ele só tem 2 filmes. Talvez seja uma característica dele também, só que a gente não sabe ainda, né? Justamente, ainda mais que tipo Jurassic World foi o primeiro filme dele que fez sucesso, e igual eu disse, como o Steven Universal gosta de mexer, então a gente não tem uma certa ideia. A gente sabe que o Colin foi limitado para fazer o filme, então É. não tem muito o que dizer. Mas eu gostei pra caramba dela. Agora só não sei como ela volta pra, assim, tipo, a gente sabe que ela tá confirmada pra continuação e quem sabe para as outras sequências, mas é um personagem que eu tô muito curioso pra saber como eles vão explorar ela no próximo filme. Deve ser interessante. Eu acho que ela vai voltar bem mais madura. Porque, claramente, nesse filme, no quarto filme agora, ela teve ela teve Reviravolta. essa passagem, né? De uma pessoa Sim. extremamente séria, Fútil. metódica, fútil em alguns sentidos, e foi melhorando, entre aspas, ao longo da história. Acho que a história carregava essa personagem dessa forma, né? Isso ficou bem claro, né? Fazendo minha conclusão aqui sobre a atuação da Bryce, eu achei ela espalhafatosa, achei ela desajeitada demais, né? Tem aquela mosca na cena do bangalô. Outra cena que dá pra ver bem que ela tá desajeitada demais, assim, em excesso, é quando ela coloca os meninos na unidade veterinária, tá? Ela foi muito teatral e faltou naturalidade, né? Sim, Mas a atuação dela ainda foi melhor do que a que eu esperava quando eu via os trailers. Eu esperava que sim, realmente fosse ruim. Foi melhor do que eu imaginava, né? Mas eu ainda tenho essas críticas, né? Uma coisa sim. que me incomodou um pouquinho, no caso não foi a própria Bryce, não é uma questão dela, mas no roteiro, sempre alguém comentava com ela que ela não via os dinossauros como animais. Ah, você não vê, Ah, sim. você vê o dinossauro como se fossem números numa planilha. Eles repetem isso tanto no filme que começa a ficar irritante. Até que quando chega na Sim. metade do filme eu já estava cansado de ouvir essa frase. Eu acho que É forçaram muito nisso também. a questão dos itens, dos ativos. Os itens, né? Outra coisa que falaram muito da beleza dela, né? Uhum. Principalmente os fãs que iam seguindo as notícias, né? Né, Lucas? Né, o Lucas, por exemplo, né? E eu já há muito tempo já dissociei essa questão de beleza de aparência física, mas voltando para esse conceito vulgar, né, de beleza só como uma questão de aparência física, eu Uhum. achei que ela realmente estava mais bonita no filme do que nos trailers e nas fotos anteriores de divulgação.
Ela tava realmente com uma aparência bem agradável e interessante. Apesar de Sim, que sim. o figurino não me agradou, mas estou falando da atriz em si mesmo, né? Assim, o figurino dela eu achei bem interessante. Ela ficou bonita e tal. De todos os outros filmes que eu já vi da Bryce, eu acho que no Jurassic World é o que ela tá mais bonita, mais esbelta, assim, vamos dizer. Eu curti pra caramba. Bom, então é isso. De Claire, pra mim tá bom. Quer falar mais alguma coisa? Não, Claire já deu. Então tá bom. Próximo personagem seria o Simon Masrani, nosso chefe e dono da Engen, dono do parque, dono de tudo. Eu acho interessante porque eu tava revendo as notícias antigas e a gente chamava ele no início de Patel, você lembra disso? Eu lembro, a A gente- empresa inicial. isso aí na verdade foi uma gambiarra que os fãs fizeram, porque era o nome do personagem dele no filme anterior que ele fez, né? No As Aventuras de Pi. É, Pi. Aham, É, eu tive que assistir. Depois que confirmaram eu não sei pronunciar o nome daquele cara. Pro filme, eu tive que assistir As Aventuras Pi. Só pra ver. A atuação dele e tal. E tipo. Depois que eu vi, o cara aqui no filme também chama Patel. Vamos ver lá no Jurassic World. Será que deve ser alguma referência, alguma coisa? Mas não, é treta de fã mesmo. não tinha nada a ver. E engraçado que a gente caiu nessa, a gente achou que era real esse nome, A Patel. gente quer que é real. Mas eu acho que no script antigo era Patel mesmo. Será? Eu nunca Assim, vi isso. provavelmente era aqueles nomes que eles dão apenas para nomes temporários, sabe? Só para poder identificar o personagem, Aham. separar dos demais. Bom, eu gostei muito da atuação do Irfan Khan, o nome dele, né? Esse aí Gostei. mesmo. Esse aí, eu gostei muito da atuação, muito natural, muito boa, de qualidade, realmente. Muito boa mesmo, muito boa. O Patel, aí ó, o Simon, quando o seu Masrani, quando morreu, meu Deus, dá vontade de voltar lá e ressuscitar ele, porque foi a melhor, tipo, uma das melhores atuações que teve do elenco, foi a dele, porque saiu muito natural, ele saiu com aquela pinta de dono de parque mesmo. Não É. dono de parque, mas esses milionários daí da vida lá, que cheio das milhões de usinas espalhadas por aí, de ricaço mesmo. Eu curti muito o personagem. Ficou muito legal, muito legal. Agora, analisando mais o personagem e a questão da construção do roteiro, exageraram no tipo indiano de alma elevada, Aham. forçaram demais nesse sentido, né? Eu não sei por que todo indiano tem que ser uma pessoa sábia, não sei, são os estereótipos que são chatos, na verdade, né? Por exemplo, quando a Indominus Rex escapa e ele tá na sala de controle, o Owen fala que ela vai matar qualquer coisa que se move. Aí ele vai e faz aquela cara de indiano sábio, né? E fala, será que ela está contemplando a própria existência? Pô, pelo amor de Deus, né? Não tem- Pra te falar a verdade, até hoje eu não entendo essa frase. Levando em conta isso aí que você tá falando, é uma coisa que não faz muito sentido. Não, não caiu bem pra cena. Não caiu. Assim, Tipo, eu entendi qual que era a intenção da coisa. Né? Estavam querendo dizer que é um animal inteligente, ele não conhecia nada do mundo e estava saindo para explorar. Mas sabe, quando passa do limite, passou da linha. Passou da linha. passou mesmo. Passou. Passou mesmo. Passou da linha. Passou. Outra coisa que não foi tão legal, mas aí criticando o personagem, mas não a produção do filme, né? A cara de pau que ele teve de culpar o Wu, né? Ameaçando de fechar o laboratório por causa da criação da Indominus. Isso é uma cara de pau enorme, porque o cara faz um Foi parque mesmo. cheio de dinossauro, cheio de mistura genética. Ele pediu aquele dinossauro híbrido, foi ele que pediu, Sem, né? sem saber, aprovou os negócios sem saber. Ele não sabia porque ele não prestou atenção, porque na verdade ele sabia. Sabia e não sabia. É aquela coisa, né? Ele pediu a coisa maluca, aí quando mostraram a coisa maluca, pô, eu não tava sabendo que ia ser isso. Né? É muita cara de pau dele. Ele é responsável por tudo aquilo ali e não tinha que passar essa responsabilidade pro geneticista que tava só cumprindo ordens ali. De forma nenhuma. Foi meio forçado pela própria produção do filme, porque ficou aquela coisa que, em um certo ponto, ele tinha que falar aquilo pra dar aquele ar dele de ser o
o dono do parque que não, igual eu falei, não tá nem com nada, ele só quer saber do resultado e o que você fez para atingir ele não importa, ele quer ver lá. Assim, eu acredito que tentaram criar uma personalidade maligna dele ali naquela parte, porque tirando aquela cena ali que ele joga a culpa pro U, o personagem é bom demais. Ele ficou. Aí é aquela coisa, tentaram repassar lá o Hammond do livro, né? Aquela discussão que ele tem com o Uno também bem semelhante no livro. Aí vem aquela questão do fanservice, né? Então, como eles estavam adicionando muitas referências ao filme, apesar que, levando em conta esse ponto de vista que você está mencionando, eu acho que ficou meio estranho por conta do fanservice, para ver se levava pro lado mais nostálgico, que para quem lê o livro associar e falar, fora isso, ele ia ser um novo John Hammond, porque versão filme, porque o John do filme comparado com o do livro são pessoas totalmente diferentes. O Masrani só tentou ser o Hammond que foi feito no livro. Mais ou menos, coisa né? Que a gente... Porque o Hammond do livro ele era bem mais sombrio, né? Bem mais justamente. Aquele lado capitalista mais frio e negativo, né? Então o Masrani não era isso. Mas naquela cena ele vestiu esse personagem. Esse lado, ele tentou. Acredito que os produtores, ou Conen, quando foi escrever essa partezinha, acredito que, além de fazer referência, tentaram criar isso, porque o John Hammond mesmo, original dos outros filmes, do primeiro e do segundo, não teve nada disso. Tirando aquela parte dele. Da ilusão, daquele debate que ele tem com a Ellie enquanto tá todo mundo morrendo lá, a gente não nota, a gente vê ele como um Papai Noel, praticamente. Exatamente. Ele não aceita, por exemplo, que se solte os raptores na ilha. Lembra? Isso. Quando o Hoskin faz a sugestão, ele falou, não aceito que soltem velociraptores na ilha. Né? Aí, tanto é que eles só soltam as raptoras, as 4, depois que ele morre. Aí eles conseguem levar o plano adiante. Né? Aí isso me leva a me perguntar, será que não tem Velociraptor solto na área restrita? Ou eles não sabem que tem? Um dos dois. E aí? Me pegou. Eu acho que não tem. Eu acho que não tem mesmo. Como tava todo mundo andando na área restrita, o próprio cercado da Indominus era na área restrita e os trabalhadores estavam lá, apesar que tem a segurança e tudo, mas... mas eles aquele carrinho de golfe que os meninos encontraram na frente do centro de visitantes era um sujeito andando desprotegido na área restrita. Acho que era só os 4 do homem mesmo. Acho que não tinha nenhum solto, não. Eu queria muito. Outra questão que assemelha muito o Masrani ao Hammond do livro é naquele momento em que ele manda a unidade de contenção de ativos ir atrás da Indominus e ele pede para não usarem armas letais e ele estava preocupado com o animal. O Hammond tinha esse mesmo impulso assim, de querer proteger o animal, mesmo se arriscando em termos de vidas humanas. Né? O Masrani passou pelo mesmo processo ali, né? Foi igualzinho. Muito bem, esse foi o Masrani. E agora o nosso Owen. Owen Grady. Owen Grady, interpretado pelo Chris Pratt. Chris Pratt, o eterno Guardiões da Galáxia. Assim, pra te falar a verdade, quando ele foi o Chris Pratt, quando foi selecionado pro papel do Owen, eu achei bem interessante. Eu assisti Guardiões da Galáxia só pra ver a atuação dele. Eu gostei pra caramba do personagem, eu achei muito básico. Ele foi um personagem assim, eu não sei o que dizer do Owen, eu só sei que eu curti pra caramba o personagem dele. Eu achei ele bem centrado, muito objetivo no filme. Não foi aquele personagem de muita falação. O negócio dele foi sempre aquela coisa, me dá que eu faço. Resumindo, o Owen foi isso.
Tirando o apego que ele tem o esquadrão dele, dos atores que ele tava treinando, de resto eu achei ele bem natural. Eu não consigo assimilar ele com outros personagens antigos. Ou assim, Ian Malcolm, Dr. Grant e qualquer outro personagem. Nem com o próprio. Tirando algumas características física, coisa que teve gente que falou que ele tá parecendo muito o Mulder do livro, outras pessoas disseram que ele era uma versão do Mulder do primeiro Jurassic Park, mas só que agora como protagonista, entre outros. Eu achei o personagem dele ok, legal, bacana. Curti muito. Ele é bem centrado, bem objetivo, aquele cara que sempre fala, tentando mostrar que os dinossauros não eram meras atrações, que eles também precisavam ter a vida deles e etc. Legal. Você lembra do Josh Brolin? Lembro, Ele foi substituído pelo Chris Pratt. Eu fico imaginando como que seria esse filme atuado pelo Josh Brolin. cara, eu não. Sinceramente, eu fiquei aliviado quando ele foi despachado e o Chris Pratt assumiu o papel. Sei lá, eu acho que se fosse o Josh, o Owen seria muito mais sério, sei lá, ele já puxaria mais pelo Dr. Grant do terceiro filme. Aquele cara reclamão que não quer. O Josh Brolin ele tem uma expressão facial muito mais Muito dura, mais né? dura, Muito justamente. mais rude. Então acho que ele se atrapalharia um pouco nas cenas assim, um pouco mais extrovertidas. Igual o Owen, apesar de tudo, de ser sério e tal, ele se deu bem ali com um pouco de sarcasmo e tal. Já o Josh Brolin acho que não teria tanta facilidade assim, não. Eu gostei da atuação do Chris Pratt, principalmente porque depois de ver Guardiões da Galáxia, eu fiquei temendo que ele fosse um palhaço nesse filme, como ele foi em Guardiões da Galáxia. Né? Então, ele foi muito mais sério. Isso não é só o Chris, mas é também o próprio diretor e toda a equipe foi por essa Sim. linha, né? De que o personagem do Owen tinha que ser mais sério, né? Do que o Star-Lord, né? Então isso me agradou, por ele ser mais sério. Me agradou também pelo fato de, apesar dele ser militar, isso quase não é mencionado no filme, né? Sim. E ele não se comporta como aquele militar quadrado, de bater continência, aquela coisa estereotipada que a gente vê em quase todos os filmes que tem militares. Sim. Né? Ele é um militar que ele usa do conhecimento militar que ele tem e do treinamento, mas de uma forma muito sutil e interessante, sem partir para os estereótipos. Isso foi muito bom. Apesar que o Hoskins, quando tá discutindo com ele lá naquela cena que o menino cai no paddock dos raptors dele, o Hoskins em algum momento menciona que o homem ele faz parte dos Navy. Isso, então eles são bem assim caladão mesmo, são daqueles tipo de praticamente mercenários. Então, sem falar que na parte do Owen, ele fazia isso tudo com um golfinho, né? Com uma espécie de sonar, uma inteligência. Estudava da mesma forma que ele estuda os raptores, mas só que com golfinhos. Tanto que o Hoskins no filme mesmo fala que aquilo não ia pra frente nem nada. Então eu acho que esse estilo de militar que ele adotou no filme foi devido a isso. Uma coisa que eu não gostei da atuação do Chris Pratt foi naqueles momentos em que ele estava dando aqueles sermões na sala de controle. Ali eu acho que não ficou legal, não ficou natural, não ficou espontâneo. Ficou uma coisa muito mecânica, não gostei daqueles momentos. Mas do restante eu gostei da atuação dele, acho que ele encaixou bem no personagem e fez o que tinha que fazer. Já entra em contradição, porque pra mim foi um dos melhores diálogos que ele teve durante o filme. Foi aquela parte ali dos sermões. Foi aonde que eu vi que assim, que teve uma certa exploração desse conhecimento militar que ele teve, quando ele começa a falar em detalhes, em linguagem técnica, igual ele falou, os modelos de arma que eles possuem, as táticas que eles deveriam usar e tal. Eu gostei pra caramba daquele diálogo, eu não achei, tipo...
Não, eu tô falando na sala de Sim, controle. na sala de controle. Logo quando a Indominus foge. Isso, lá quando ele fala que é pra eles pegar a M134, se não me engano, colocar no helicóptero e ir atrás dela. Sim, é essa mesmo. Então, pode ser também porque tem uma quedinha por militarismo, então eu gosto muito dessas coisas. O que me incomodou ali nem foi o palavreado militar, não, mas a atuação dele. A atuação do Chris Pratt naquele momento, que não ficou espontânea. Mas é minha opinião. Né? Mais alguma coisa sobre o Owen? Não. Agora, no próximo da nossa lista é o nosso grande amigo Henry Wu, que nos acompanha desde 1993. Dr. Who. Ó, o Wu agradou pra caramba nesse filme. A única coisa que eu fiquei triste, que foi que eu já comentei em outros podcasts, é que eu esperava tinha que ter dado uma participação maior pra ele nesse filme. Tipo, o cara foi o cara, não tem nem muito o que dizer. O pouco tempo que ele participou foi aquele diálogo, aquela discussão que ele teve com o Lasagne foi, tipo, foi sensacional. Principalmente Mas também veio da onde? Veio da onde? livro, né? Do livro, cara. O livro é sensacional. Repare, tudo que vem do livro, que eles tiram e colocam na íntegra, fica excelente. Já reparou isso? Fica mesmo. Tipo, ficou tão natural. E o engraçado que hoje eu não consigo ler o livro, e quando eu leio as partes que envolvem o Dr. Who, me vem B.D. Wong na cabeça, sabe? Porque o personagem dele ficou muito bom. Assim, tipo, o B.D. Wong fez um ótimo trabalho como Dr. Who. Fez. É impossível dissociar. Primeiro, dissociar o personagem agora do ator. E segundo, toda vez que eu vejo o ator, toda vez que eu sempre vi o ator, eu sempre associei ao Wu e não tem como separar. E depois desse filme não tem mesmo como separar mais. Depois que eu vi o Jurassic World, eu vi um filme chamado Golpe Duplo. Não sei se você já ouviu falar, conhece, que é com Will Smith e a Margot, não sei o que lá das contas. Os dois são uns quatro suicidas. E o B.D. Wong faz esse filme também. Ele faz um apostador que lá no filme ele faz uma aposta com o Will Smith e tal. E eu assistindo o filme, eu tava morrendo de rir. Eu falei, nossa, o Will saiu do parque, vendeu os embriões e agora tá apostando em jogo de futebol americano, tá com bigode e cabelo grande. Tipo, é umas coisas meio que engraçadas, mas tipo, eu não consigo deixar de associar. É impossível. É impossível. Mas o personagem, assim, eu não tenho nada, assim, não tem nenhum aspecto negativo a não ser a própria participação dele no filme, que foi muito curta, mas espero que seja explorada nos demais, que agora ele tenha uma importância maior na saga, como ele sempre teve e nunca deram esse destaque, mas agora ele merece. Se a gente parar pra pensar, Maxwell, a expectativa que a gente tinha antes da estreia do filme era de que o Wu tivesse uma participação ainda maior do que ele teve. Inclusive a gente esperava que ele tivesse a morte que ele teve no livro. Né? Justamente, ainda mais quando falaram que um dos raptores ia matar uma pessoa de uma forma muito brutal, sinistra, eu falei, nossa, coitado, o Wu vai morrer mesmo, que nem o livro. E o ator, o B.D. Wong, tinha um dublê, então nós pensamos que fosse realmente essa cena, né? Pois é, e tipo, eu acho que o dublê não serviu de nada, porque a não ser que foi pra subir no helicóptero. Deve ter sido, porque não teve cena pra dublê, ou então foi uma cena cortada, né? Uma coisa que eu reparei, Maxwell, é que o Wu, ele tava muito cínico naquele diálogo com o Patel, ele tá muito cínico. Na versão original que eu assisti, em inglês, com legenda, né? Eu percebia na atuação dele esse cinismo. Mas depois, quando eu assisti a versão dublada, também no cinema, eles deram um tom um pouquinho diferente pra ele na dublagem, principalmente aí já mais na frente no filme, na cena em que ele tá saindo de helicóptero, ele fala como se ele fosse uma vítima do Hoskins também. Justamente. E na versão legendada, que é o áudio original, e que é o que a gente tem que confiar, né? Ele não tinha essa coisa de vítima. Ele tava no meio da treta do mesmo jeito que o Hoskins. Ele era cúmplice, não vítima. Ele era cúmplice, justamente. Eu confesso que eu não gostei dessa história de botar ele como vilão, como cúmplice, porque eu acho que não é por aí. Não, vilão cúmplice nem tanto, mas é aquela coisa. Ele tem um projeto, ele que deu vida àquilo tudo e nunca foi valorizado.
Então, tipo, aquela coisa, agora eu sou chefe e eu tenho meu lugar aqui dentro da equipe, eu que mando. Então, tipo, ninguém vai me tirar. Apesar que eu achei bem controverso aquela parte quando, na própria discussão mesmo, quando o Marjane fala que o Hammond não vai estar ali para te defender. Eu fiquei meio confuso ali. Porque aí a gente pensa por um lado, vem aquela questão do Hammond bonzinho, Claro. entendeu? O Hammond ele achava todas as criações a coisa mais linda do mundo e devia paparicar o Woody de todas as formas, né? Porque Justamente, ele foi o responsável, né? justamente. E com relação aos pais dos meninos, Scott e o Karen Mitchell. A mãe deles, eu achei uma atuação bem. Assim, foi aquela. Me lembrou muito um casal lá de um terceiro filme dessa franquia. É, Pelo amor, pelo amor de Deus. Não fala de Jurassic Park 3, porque dá problema. Dá problema. me lembrou um pouco, mas de uma versão mais crível, entendeu? Só isso. Mais crível, é verdade, verdade. Foi o mesmo dilema, assim, da questão de separação, os pais se separando, os filhos, no caso os filhos, né, no plural, no meio da ilha, perdido, correndo de dinossauro geneticamente modificado. É, Bom, aquela eles não previram Tem isso, né? aquele drama que a gente sempre conhece, tá acostumado, né? Mas a Carrie, ela representou bem esse personagem melodramático. E foi só, o pai não apareceu tanto, só no início mesmo, e no final, quando eles se juntam, quem Não, aparece mais é ela. o pai ele fez o papel de noivo. O noivo é aquele que vai no casamento só pra falar o sim, botar a aliança E no o não. dedo e ir embora. A atenção é toda da Uhum. mulher, entendeu? É mais ou menos isso aí. E só, tipo, mas ficou bacana. Eles fizeram um casal dramático bem. Aparição lá, Ceratossauros. É muito rápido. São papéis pouquíssimo expressivos, né? Não tem tempo de tela, não tem importância na história quase nenhuma. Justamente, né? Mas eu acho que a atriz que fez a Karen, ela teve uma atuação bem simpática, ela me agradou. Não, me agradou também. A única coisa que eu achava, assim, que aí sim, mesmo que fosse curta, ia ser interessante, é porque no trailer, quando mostrou eles pela primeira vez, mostrou ela chorando, que até antes da gente ver o filme, a gente achou que a notícia tinha se espalhado pelo mundo, e falei, aí sim, aí ela poderia chorar, mas como não teve aquela cena, na verdade, foi no final, quando eles se reencontraram, foram personagens muito rasos, Aham. entendeu? Mas também não tinham que explorar, eles não tinham que Não. fazer muita coisa. Exatamente. E com relação a Zara, nossa personagem Zara, ela tem sobrenome? Zara, não. Ô Lucas, não vale dar dislike no vídeo, não, hein? O Lucas já falou bem da Bryce, agora vai. Não vai dar dislike no vídeo, não. Esperava um Ed Regis versão feminina. Acabou sendo e não sendo, mas se ela tivesse um pouco mais de interação no filme, seria um personagem perfeita. Apesar que, se o filme tivesse deixado a gente ter aquele apego desse tempo, da gente se apegar à personagem, ela não seria tão razoável assim. Fora isso, ela ficou muito boa, fez um personagem bem bacana. A Kate McGriff. Kate McGrath. McGrath. Só esperava um pouco mais de profundidade. Eu não sei, é um personagem. É o mesmo caso dos pais, do Scott e da Karen. Eles aparecem tão pouco. O tempo de tela é tão reduzido, não tem como. A gente dá aquele tempo de sentir aquele drama de nossa, ela morreu. A cena em si ficou muito forte, mas o impacto dela, quando eu assisti da primeira vez, não foi aquele impacto que eu esperava. Não, ninguém se entendeu? importava com ela, na verdade. Justamente, mas só que quando eu assisti, foi aquela questão. Eu preferia não me importar com ela, mas ela me passou outra impressão. O filme me fez odiar ela, entendeu? Opa, peraí, que o Lucas. Meu Deus do céu, a gente fala que ninguém se importava com ela. Você tá falando que odiou ela. O Lucas não vai gostar desse vídeo. Ela morreu faltando alguma coisa. Sei lá, eu não sei muito o que dizer sobre a Zara, não. A Zara sem sal, ela não queria estar ali fazendo o que estava fazendo, né, a personagem. E a gente meio que ficou, Justamente. do mesmo jeito como ela ficou antipática com a situação, a gente ficou antipático com ela também. Com ela, justamente. Exatamente.
Bom, vou passando agora para as crianças. Que coisa mais chata todo filme da franquia ter criança. Pelo amor de Deus. Tomara que o próximo não tenha criança. Nossa, começou com o Tim, que é um desastre, a torrada humana desde o primeiro filme, né? E até hoje, até hoje a gente tem que sofrer com essas crianças no filme, né? O Zack. O que você achou do Zack? Interpretado pelo Nick Robinson. Antes de assistir o filme, eu achava que ia dar merda. Eu falei, esse menino vai estragar a porcaria do filme, que vai fazer uma atuação de qualquer jeito. Mas a impressão que ele me passou durante o filme foi daquele menino transtornado, meio... daquela criança que não interage. Ele foi meio mosca-morta durante o filme, sabe? Até aqueles interesses que ele estava tendo pelas garotas que ele estava conhecendo enquanto ele visitava o parque ficou muito rasinho. Ficou uma coisa meio que... Pra mim tava na cara de que ele não era bom nisso. Ele ficava dando em cima das meninas, olhando, mas sucesso não zero. Zero, porque... Mas o desenvolvimento o relacionamento entre os irmãos, pelas cenas que deletaram do filme, em ajudar a gente a compreender mais, tá? Eu achei muita sacanagem eles terem excluído as cenas que estão nos extras do Blu-ray. Uhum. No caso do Zack, não ficou natural a forma como ele tem essa obsessão por garotas, ficou uma coisa meio estranha, né? Não entendi porque ele desprezou aquela loura no início do filme, sendo que ele estava tão testosterônico mas a garota bonitinha no início do filme, ele não deu bola pra ela. Estranho, né? Mas eu achei legal o seguinte, ele estava entediado com a história toda da viagem, mas a partir do momento que ele vê o show do Mosasaurus, ele é conquistado, ele começa a gostar e a participar. A partir daquele momento, repare. Sim, foi a partir dali mesmo. Né? E o Gray, que é interpretado pelo Ty Simpkins. O Gray foi normal, assim... Não, o cabelo normal não é. Um menino então, com aquele cabelo não é normal. Posso falar não, porque o meu... Mas eu vou cortar. Eu gostei pra caramba dele, mas só que aquelas noções científicas que ele tava passando tava muito forçado. A atuação dele, assim, de menino gênio, tava muito forçado. Não tava... Tentaram refazer um time ali, mas que não ficou muito igual. O time, desde quando ele foi mostrado no primeiro... Assim, a primeira aparição dele que ele teve no primeiro filme lá, a gente já viu, porque ele já viu... Assim, o personagem, apesar de ser baseado num livro, ele teve uma construção ali, uma atuação no filme que facilmente a gente associa aqueles garotos nerds. Já o Gray não me passou essa sensação, não me passou essa naturalidade de garoto nerd, entendeu? Ele é o favorito do Juan, né? Das crianças. Eu me lembro que o Juan escreveu, antes de ver o filme, aquela construção de história deles lá, com a separação dos pais e tal, eu achei muito forçada. Não, aquilo ali não faz o menor sentido. Na verdade, aquilo ali eu acho que era só um motivo para mostrar os garotos meio que brigados e depois se reconciliando. Eu acho que a ideia era essa. Justamente. Mas eu não gostei do draminha, me incomodou no filme, e a resolução daquilo ali foi relevante para a história de que forma? De forma nenhuma. Foi... uma bobagem. Serviu de nada. Uma bobagem mesmo. Mas a atuação do menino é boa. Assim, eu acho. Eu vejo falhas no personagem. Mas a atuação do Ty Simpkins foi boa, eu gostei. Foi bom mesmo. Né? Ele precisava de um corte de cabelo pra ficar perfeito. Pois é, né? Por exemplo, já que a gente tá falando dos dois garotos, teve a cena quando eles pulam na cachoeira, a Indominus vai embora, aí eles saem, né? Pô, um olha pra cara do outro, começa a rir, fazer piada. Meu filho, se eu vou ser devorado por um bicho de 15 metros de comprimento, entendeu? Ele por 10 centímetros não me pega, eu caio numa cachoeira lá de 8 metros de altura. Quando eu sair da água, eu não vou sair brincando. Lógico que não. Principalmente crianças. Crianças numa situação dessa, o mais velho é mais velho, mas o menor é pequeno, ele é novo. Numa situação dessa...
ele ia Se apavorar. ele se apavorar, ele ia agachar no pé de uma árvore e ficar chorando o resto do dia. Uma situação Pois dessa. é. Coisa que, tipo, novamente a gente tem que mencionar o primeiro filme, igual a Alex no primeiro filme. Ficou toda transtornada, não queria subir em árvore, Exato. toda hora Aquilo é ficava reação. agarrando. É reação Aquilo sim. natural, né? Toda hora ficava agarrando o Grinch, você ficava perguntando se ele não vai me abandonar, que não sei o que, ele nos abandonou. Até ela ter aquela confiança no Grinch, ter aquela certeza que ele estava lá para ajudar e que não ia fazer que nem o Gennaro fez, abandonar eles e depois ser comido. Mas aquela era uma reação de criança. Os dois Aham. ali. Não, sem falar um concerto lá do Jeep, né? Né? Não, que as crianças, pelo amor de Deus, se tivesse criança aqui daquele jeito aqui no Brasil, com 5 anos ele já podia sair do colégio. Agora eu gostei da atuação do Ty Simpkins naquela cena em que a Indominus tá puxando ele pela pochete. No Ah, finalzinho sim. já, tá puxando ele pela pochete com a garra. E o menino Sim, chorando ali de uma forma muito realista, muito legal ali. A atuação dele foi ótima. foi mesmo. Bom, e a dupla da sala de controle? Nós temos a Vivian e o Lowry na sala de controle. O Lauren fez um papel, foi um dos destaques também, assim como o Simon, o Masrani. O Lauren fez, tipo, todo mundo que O famoso, é o assim, cara da camiseta. Todo mundo fala assim, ah, é o cara da é, camiseta. é o cara da camiseta. Todo mundo que conversou comigo depois de ter visto o filme falava que o Laurie era o personagem que eles se viam na pele do Laurie. Se eles Ah, é. trabalhassem no parque, assim que eles iriam trabalhar. Claro, ele representa os fãs. Isso aí foi deliberado. Ele representa os fãs. Ele tá com a camisa que os fãs usam, entendeu? Ele tem isso que os fãs têm. Eu não quero híbrido, eu quero o parque original. Quando ele fala eu quero o parque original, ele tá reproduzindo o mesmo mimimi que a gente reproduz, que é o primeiro filme, nunca vai ser batido, é sempre o melhor. Sim, Então ele é o porta-voz do fã. E é muito cínico do Colin colocar um personagem desse no filme, porque o próprio personagem critica o filme em que ele está inserido. Não é? justamente. Ele tá falando assim, o Colin sabia que ele ia ser criticado com a história dele, né? Então ele falou, quer saber? Eu mesmo vou me criticar para não dar a ninguém o direito de me criticar, porque eu sei que eu vou ser criticado e pelo que eu vou ser criticado. Então ele põe toda essa crítica, aí agora a gente fica sem voz para reclamar, porque, pô, tá tudo lá, né? Tá tudo lá, Tá tudo justamente. lá. Isso foi genial da parte dele. Foi genial da parte do Colin fazer isso. Foi mesmo. E nós nos sentimos dentro do filme, defendendo a franquia. Isso foi muito bom. E ficou um personagem muito bacana. Realmente, ele ficou um personagem memorável no filme. Igual você disse, ele representa todos nós, tudo que é que a gente vive debatendo e brigando. Enfim, ele é o nosso porta-voz dentro do filme. E ele se autocriticando, ele trouxe um personagem tão original que foi muito bom. Ficou. Ele vai provavelmente a longo prazo a gente vai ver que ele vai se transformar em um dos personagens favoritos da franquia. Vai mesmo. E meu único medo enquanto assisti o filme era dele morrer. Nossa, ainda bem que ele saiu ileso. Já reparou que quem fica na sala de controle não morre? Verdade. O Arnold morreu porque saiu da sala de controle. Então, se a gente voltar a visitar um próximo parque temático que envolvam atrações extintas há mais de 65 milhões de anos, eles porventura escapar, é só correr para a sala de controle. Sala de controle. Agora, não se esqueça também da cena do primeiro filme que os animais entram na sala de controle também. Tá? Uma coisa interessante do Lowry é que eu assisti o filme 4 vezes no cinema. E aquela piadinha que ele faz, dele vai dar o beijo na Vivian, né? Aí ela fala, eu tenho um Uhum, namorado. Olha, eu uhum, assisti o filme 4 vezes. Nas uhum. 4 sessões, o público estava reagindo de forma diferente com relação às piadas ou à aventura, né? Foram reações heterogêneas. Mas nessa piada sempre deu certo. O público sempre gargalhou com força nessa piadinha. Essa foi a Foi, mais tá? eficiente do filme. Foi mesmo. Eu tenho namorado. Ela foi ótima. Foi mesmo. Foi. Foi- A Vivian, a própria Vivian é uma personagem carismática, né? E
simpática. Ficou simpática, realmente. Eu antes de assistir o filme, eu tava conversando com o Juan, a gente ficava debatendo essa guerra de personagens femininas, a gente buscava atuações delas nos trabalhos anteriores, em outros filmes, e a gente ficava subjugando e tentando adivinhar como seria as atuações delas no Jurassic World. A gente achava que a Vivian ia morrer, a gente acabou que foi o contrário. A Vivian se tornou, antes do filme era a gente julgava ela como Zara agora, entendeu? Uhum. E foi o contrário. Interessante. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu não gostei muito no personagem do Lowry é que naquelas cenas no início do filme ele tinha uns diálogos com a Claire, né? Aí ele falava sobre os bonequinhos dele, de dinossauro na mesa, sobre a questão do híbrido. Eu achei que ele tinha um comportamento muito indolente para um funcionário do parque, falando com a gerente do parque, entendeu? Pô, ele ficava fazendo umas piadinhas muito pesadas assim com o seu chefe na frente da equipe toda. Aquilo ali não tava nem um pouquinho crível, sabe? Não tava realista. Aquela coisa meio que confundia amizade com profissionalismo. Tipo, ele tava abusando da amizade que ele tinha com a Claire. Sim, abusando demais. Demais. É como se ele pudesse dizer, falar o que ele bem entende e tava imune, porque ele sabia que ela não ia fazer nada porque eles eram amigos. Isso é estranho, isso ficou estranho na cena. Ficou mesmo. Não ficou natural, não. Né? Bom, falando de coisas estranhas, vou falar agora do Hoskins, o vilão do filme. Bom, primeira coisa, infelizmente ele não é o Dodson, como a gente esperava, né? Como a gente torcia para que fosse, né? Apesar de bom ator, que o Vincent D'Onofrio é um excelente ator, né? O personagem foi escrito de forma muito, muito superficial. Muito assim, clichê com C maiúsculo, assim. Aquele tipo do cara que levanta de manhã, olha pela janela e pensa, que maldade que eu vou fazer hoje, sabe? Um negócio assim, fora do normal. Muito, muito mal escrito o personagem. É uma pena você dar um papel desse, ruim e plano desse, por um ator tão bom quanto o Vincent D'Onofrio. Justamente. Foi um vilão muito raso. Muito simples, ficou o meu malvado favorito ali no Jurassic World. Até que ele ficou abatido, isso é um ponto positivo. Ele ficou abatido com a morte do Masrani, ele sentiu, se você lembrar da cena. Senti mesmo, ele não gostou, assim, ele ficou sentido com a morte do Masrani. Então tinha alguma coisa de sentimento ali, mas foi muito mal feito, mal escrito mesmo. Foi muito. E, sem falar que aquele diálogo que ele teve quando ele catou os Raptors do Owen, que o Owen dá um soco nele, aí ele fala, poxa, quantas pessoas que ainda precisa morrer para essa missão fazer sentido? No fundo ele estava certo, apesar de tudo, ele estava apenas tentando levar para frente aquilo que ele já estava construindo. Então ele não foi um vilão de fazer coisa errada, simplesmente ele foi um vilão oportunista. Ele estava desenvolvendo arma de guerra, viu a oportunidade de testar, né? E ele acreditava de fato de que aquilo ali fosse solucionar o problema. Ele queria solucionar o problema, né? Só que por exemplo, uma cena que ficou absurda e que eu cortaria do filme se eu fosse o diretor. Aquele momento em que ele sai no heliporto. Tinha que ter sido explorado foi a treta dele com o U. Pois é. Mas assim, só pra eu terminar. Quando ele sai ele vai até o heliporto e fica observando o parque sendo atacado pelos pterossauros e sorrindo. Pô, aquilo não faz o menor sentido. Não faz mesmo não, cara. Não faz o menor sentido. Né? E poderiam ter usado esse momento no filme para explorar um pouquinho mais a relação dele com o U, como você falou. Justamente. Né? Mas é isso aí. Justamente. E temos também o Ramada. Lembra do Ramada? Eu não falo não, porque eu achava que o Ramada ia ser o cara, fosse o Mulder da era moderna. Interpretado pelo Brian T. Não teve nem 3 minutos de atuação no filme. Foi o tempo de olhar pra cima e pronto. Então, Indominus na sua frente, ele gritar, já tá camuflando e pronto. Ele virou aquele carinha da musiquinha lá do Mundo Perdido.
que o T-Rex pisa em cima dele. Foi decepcionante, né, cara? Eu tava esperando também Nossa. alguém pra comparar com o Muldoon ou pra comparar com o Roland. O Roland é fantástico também, no Não, Perdido, Roland, né? nossa, eu Mas tava ele esperando. conseguiu ficar sem graça como o Cooper do Jurassic Park 3. Justamente. Não, não pode falar de Jurassic Park 3, dá problema. Problema. Dá ruim, vai dar ruim. Pois é, uma pena. E parecia que o ator parece ser bom. Toda a parte de figurino tava legal. Faltou só ter cena interessante com ele. Foi uma coisa muito triste. Passei. Morreu. Foi tipo. O tempo que demorou pra gritar foi o tempo de atuação do filme inteiro. Mas nada. Se for contar com a cena dele se preparando, pegando os bastões de choque, né? A gente tem que contar isso, não, coitado. Ele não tem nem atuação no filme. Né? Pois Muito é. bem. Eu vou te fazer uma pergunta. Pois é, cadê a Ariana Richards? Ela andou passeando pelo set e nada. Nem uma aparição rápida, nada. Foi lá só pra dar um momento de nostalgia, rolar uns flashbacks dela lá com ela mesmo e o tchau, foi bom, e tchau. Você sabe se Foda. nos extras do Blu-ray tem alguma coisa dela participando de Nada, algum. isso que eu ia comentar agora. Nem nada nos extras me mencionaram. A nossa esperança é que ela tivesse feito algum tipo de documentário nos bastidores, né? Alguma coisa assim. Tipo, comentando como que tipo, foi bom e agora. É aquela coisa, o passado versus o novo e alguma coisa do gênero. Mas Não foi dessa vez. Nenhuma não foi. participação de Grant e Malcolm, né? Nenhuma apariçãozinha. Nós tivemos o Malcolm na capa do livro, tem o livro dele, tanto na sala de controle quanto a Zara lendo no início do filme. Aparece ela lá Sim. naquele trem, né, no monotrilho. Ela tá com o livro do Malcolm na mão. Então tivemos um pouquinho do Malcolm. Uma foto Só. impressa. Né? Do Grant nada, nenhuma menção, nada. Nada mesmo. Assim como das ilhas, né? Mas fazer o quê, né? Das ilhas, dos outros filmes. Da É, Sorna. nada da Sona. Eu acho que preferem deixar em aberto, porque qualquer coisa que inventarem no futuro não vai ter Pode, contradição. Né? justamente. Eu acho que é por aí. Então tá bom. Eu acho que é isso aí, gente. Foi um prazer falar aí sobre os personagens, sobre os atores, a atuação deles. Né? Marcos, eu dá aí o seu alô final. Gente, foi bacana estar aí de novo com vocês. Vou tentar participar mais vezes. Foi bacana debater entre os personagens. Eu sei que é muita coisa pra gente debater 13 horas de podcast, mas foi bacana. Um grande abraço aí para vocês. Não esqueçam se vocês gostaram do nosso podcast e gostam dessa ação, não esqueça de apoiar aí com o curtir de vocês ou até mesmo comentando. Só assim a gente consegue saber como é que está sendo a recepção de vocês e para que a gente possa melhorar em cada podcast, sempre tentando trazer não só conteúdos exclusivos, mas o melhor de cada um de nós. Então, é isso aí. Valeu. Um grande abraço aí para vocês. Valeu, Marcos. Muito obrigado por participar aí também com a gente de novo. Tá? Eu agradeço a todo mundo que está ouvindo. Curtam, compartilhem e principalmente comentem. Vamos conversar porque a gente tem muito o que falar ainda sobre o quarto filme e sobre a franquia como um todo, né? Um abraço, foi bom estar aqui com vocês e vamos que vamos.